Fala galerinha do YouTube! Não, tô brincando. Tá? Não se esqueça de deixar o joinha aí embaixo, tá? Se inscrever no canal. Não. Ai, ai. Tá, só vocês mesmo. Né? Enfim, tá? Existem alguns conceitos. Sim, eu gravei isso. Tá gravado, tá? Mais um inscrito. Yes! Tá gravado sim, vocês vão ver isso aí lá no vídeo. Vai ser hilário demais, né? Mas beleza, eu vou. Se alguém tiver então uma ideia aí de frase, alguma coisa assim pra um sloganzinho e tal, aquele como é que é a vinheta, tá? A vinheta do canal, alguém vai ter que criar a vinheta do canal pra mim, tá? Eu não tenho essa arte toda aí, eu vou falar com um amigo meu também, tá? A gente bota uma edição de vídeo e fechou todas, tá? Se tiver dinheiro, o Patreon tá na descrição. Boa, olha. Vou botar. Dá pra ser, se eu não me engano, dá pra ser até ser membro do canal, né? Que aí tal, tem uns pila, um negócio que rola ali também, tá? Eu não quero propaganda no meu canal, tá? Então nem tentem. Pode me pagar direto assim, eu faço no meio do vídeo assim uma chamadinha para por teu produto, mas eu não quero aqueles anúncios, ainda mais aqueles anúncios duplo antes de começar o vídeo. É, tá. Mas assim, tá? Se vocês derem uma lida ali na, tá, Node.js com Express, tá? A gente usa mais um carinha chamado Mongo, né? MongoDB aqui, tá? Isso aqui é bem poderoso, tá? E é uma, por que que isso aqui, tá? Primeiramente, então por que que escolhem, tá? Isso aqui para trabalhar com React, né? Enfim, com alguma outra coisa. Por que eu vou criar uma API em Node, tá? Primeiramente porque é JS, né? Então o Node engloba aí todo o nosso ecossistema JS. Então a gente vai ter import, a gente vai ter um require, a gente vai ter algumas uns terminhos novos, mas a gente vai poder declarar as variáveis, né? Da mesma maneira que a gente vinha fazendo aí, tá? E por que o Express e o MongoDB, tá? Eles são simples assim, são fáceis de usar, tá? Aí falando um pouquinho assim mais de sobre o Mongo, tá? Qual é o conhecimento de vocês com um banco de dados? Tá, banco de dados. O que vocês sabem, né, sobre banco de dados ou o que vocês não sabem sobre banco de dados? Zero, tá? Então eu já mato a minha questão aqui, porque se o Cássio já falou que não sabe, tá? Beleza, e é zero também. Aí o Daniel é um SQL básico, tá? A gente não vai usar SQL aqui, tá? Não tem problema. Exatamente, SQL, tá? A gente não vai usar SQL aqui, tá? Uh, né? Todo mundo sabe SQL, eu posso fazer com SQL também, ficar mais fácil para vocês, mas a stack do curso é essa, a gente vai ter que mudar um pouquinho, tá? Uh, um pouquinho de SQL, tá? Então, praticamente acho que SQL todo mundo deve ter visto em algum, né, final, ter visto algum pedacinho na vida aí, né? Então botar um select asterisco from table, né? E aí o resto do teu código aqui, né? Acho que é basicamente isso aí que a gente tem, né? Vocês devem. E aí, enfim, tu faz, né? Todas as tuas operações aqui, tá? Mas a grande diferença, tá? É banco de dados relacional, tá? E o versus o não relacional, tá? Essa que é a primeira grande charada que a gente tem aqui quando a gente fala de Express e o MongoDB, tá? Porque o banco de dados relacional, tá? Como o próprio nome dele diz, tá? Ele gira em torno de relações, tá? Então tu tem uma tabela, né, de usuário, uma tabela de produtos, né? E talvez uma tabela de pedidos ali, enfim, né? Aí tu faz as tabelas que tu achar necessário ali, né? E tu faz relação de uma tabela com a outra, né? Então aqueles selects mirabolantes lá que tu junta uma tabela na outra para ter todos os dados
num lugar só, tá? Uh, e esse é basicamente a estrutura do banco de dados relacional, né? Chaves primárias, chaves estrangeiras, né? E aí, por aí vai, tá? E por que que o MongoDB é escolhido aqui, tá? Mas, tá, tem essa grande diferença dele ser não relacional, tá? E o que que é um banco não relacional? Né? Ele trabalha com um Object Notation, tá? Que facilita muito o que o desenvolvedor JS está trabalhando, né? Então eu vou ter, sei lá, um JSON qualquer aqui, tá? Vou fazer o seguinte aqui, onde eu tenho um usuário qualquer, tá? E aí é que eu vou ter todas as informações do meu usuário, tá? Infos do usuário. Então eu vou ter já diretamente aqui, né, no banco de dados não relacional, um JSON gigante, tá? Com todas as informações já desse usuário, sem criar tabelas e fazer essas relações, tá? Eu acho que isso é importante, que se vocês não sabem ainda, vocês talvez deem uma lida. Eu posso procurar um material legal também sobre banco de dados relacional e não relacional, mas vocês precisam ter em mente que o banco de dados não relacional, tá? A gente trabalha com essa questão de documentos, tá? Então eu vou ter um documento, né, usuário, que ali dentro vai ter todas as informações do meu usuário, tá? Então, né, dentro do meu usuário aqui eu vou ter talvez uma chave de pedidos, tá? E aqui um array com todos, né? Óbvio. Poderia já fazer direto um array aqui com quantos pedidos o meu usuário tiver, tá? Então, dentro do próprio usuário, eu já vou ter efetivamente todos os pedidos dele ali, né? Basicamente, essa aqui é a grande sacada do não relacional, tá? E qual a diferença, tá? De performance, assim, tá? Dizem muitos que o banco relacional, tá, ele é mais lento comparado com o não relacional, mas, tá, existem controvérsias também, né? Porque depende muito da quantidade de dados que tu tem, certo? Mas como o Mongo, tá, ele trabalha com essa anotação aqui, e acho que é algo que todos já viram, né, durante as aulas aqui, né, um objeto meio que grande, assim, ou pequeno, enfim, né, um objeto qualquer, tá, tu consegue acessar os dados deste cara de uma maneira bem simples, né? Tu não precisa aprender, digamos assim, né, SQL para conseguir fazer as queries, né, e conseguir pegar os dados, né? A gente consegue trabalhar direto com objetos aqui, tá? Esse aqui é o primeiro ponto, tá, que a gente precisa lidar aqui com o banco de dados, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que queira que eu comente sobre a relação do banco de dados? Tá? Não preciso falar que serve para armazenar os dados, né? Então, acho que fica meio implícito já isso aí. Não? Sem dúvida sobre os bancos de dados aqui, então. Tá. A gente sim vai trabalhar com isso aqui de uma maneira mais fácil também, tá? Mas eu vou. Não se preocupe que a gente vai chegar lá, tá? Quando a gente fala de back-end, tá? A gente está falando, aqui no nosso caso, de uma API, tá? Alguém tem ideia do que seja uma API? Tá. Sim? Não? Talvez? Não sei se tem o que eu quero. Alguém tem uma ideia? Tá, a gente tem alguns tipos de API, tá? Então, que eu acho que é interessante a gente ver aqui, que a gente vai trabalhar com REST, acho que não tem aqui. Tá, e tem uma outra, se eu não me engano, que é a SOAK. Acho que é assim. Aqui, API. Aqui. SOAK não. Alguma coisa nesse gênero aqui, tá? Mas como a gente vai falar aqui no nosso curso, tá?
Não é SOAP, é SOAP API. Aqui, achei. É algo que eu não uso muito, tá? A gente tem essa grande diferença quando a gente fala de API, tá? Que é uma API REST e uma API SOAP, tá? É um protocolo de comunicação, tá? Com aqui RESTful também, RESTful API, vocês podem encontrar também. Aí, enfim, né? Vai um pouquinho do que a gente quer falar, mas basicamente a gente vai focar aqui, tá? Em Node criar APIs REST, tá? Aí vocês podem dar uma pesquisada mais a fundo, tá? Sobre o REST aqui, tá? Que é um estado, como o próprio nome diz aqui, tá? É uma representação de transferência de dados aqui, tá? Basicamente, tá? Simplificando assim ao máximo, o que é uma API REST, tá? É uma API, tá? Então é algum serviço, tá? Quando a gente acessa lá aquele JSON placeholder aqui, vocês veem que ele já diz, o próprio nome dele já diz, tá? Em algum lugar aqui. Aqui, ó. Free to use REST API, tá? Se vocês lembrarem, tá? O REST API, tá? Ele nos devolve um JSON, tá? Isso aqui é bem importante, tá? A gente tem em mente. Por que isso, tá? Porque é uma maneira de representação de dados, né? Vocês concordam que com o JSON eu consigo representar, né, dados diversos aí, tá? E essa que é a grande sacada, né, quando a gente trabalha aí com o Express ali, o Mongo para criar uma API REST, tá? Como o Mongo já nos dá um JSON, né, a gente pode, né, aproveitar isso, né, e fazer algumas modificações ali e devolver para o meu usuário, tá, um JSON já, né? Então tudo aqui que a gente vai estar fazendo, tá, dentro da nossa API, tá, é criar e devolver JSONs para o usuário, tá? Então, se o JSON não é algo muito legal para vocês ainda, tá? Vocês podem me perguntar e tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu depois posso talvez preparar algum material só sobre o JSON, se for algo necessário, tá? Mas ele é mais ou menos, mais ou menos não, ele é só uma notação, tá? Para representar dados, tá? Que é justamente o que a nossa REST é, tá? Então é uma notação que a gente vai declarar ali, vai conseguir construir, né? Então, quando o nosso usuário acessar uma rota, tá? E aí, de novo, tá? Esses termos todos que eu estou falando aqui, né? Vocês, talvez fique melhor se deixar assim, tá? Rotas, tá? O que é uma rota, tá? Que eu acho que é outro ponto fundamental assim que a gente precisa entender, tá? Uma rota é qualquer URL, tá? Que o usuário acesse, tá? Então qualquer URL ali vai ser uma rota, tá? E por que eu falo isso, né? Porque dentro da nossa aplicação a gente vai ter várias rotas diferentes, né? Então, se a gente pensar no projeto que eu quero construir aqui, tá? Que é uma API de Pokémons, tá? O que a gente vai ter, né? A gente vai ter várias URLs, né? Então a gente vai ter lá o nosso localhost 5555 talvez, barra Pokémons, tá? http barra, ele vai comentar igual, mas enfim, tá? Digamos que eu tenha esta rota aqui, ou essa URL, né? Essa própria URL, tá? Ela precisa de alguns métodos HTTP, tá? Não sei se vocês lembram dos métodos HTTP, tá? A gente tem o GET, POST, a gente tem o PUT, a gente tem o PATCH e a gente tem o DELETE, tá? Cada rota dentro da nossa aplicação, tá? Ou seja, cada URL, né? E aí aqui, né? Barra, sei lá, por exemplo, tá? Enfim,
tá? Então eu posso ter diversas rotas, né? Óbvio, né? Para separar as responsabilidades, né? Então cada uma dessas minhas rotas aqui, tá? Pode aceitar quaisquer métodos HTTP que eu queira, né? Então nesse barra Pokémons aqui, talvez eu só aceite método GET, porque eu só vou pegar dados, tá? Mas quando eu estiver dentro desta outra rota aqui, né, talvez eu possa editar o Pokémon, né, eu possa criar algum Pokémon, mas se eu quiser eu também posso deletar ele, né? Então todas as rotas, né, possuem, né, no mínimo um praticamente get. Posso ter uma rota que não tem um get, Léo? Pode, né? Se for uma rota só de deleção de alguma coisa também, né? Fica aí a teu critério, tá? Então, isso aí é bem importante que vocês tenham em mente também quando a gente for trabalhar, tá? Dentro da nossa API, tá? Por que que eu estou explicando esse monte de coisa aqui antes de entrar lá para nossa aplicação no Node, tá? O Cássio tinha comentado, acho que no outro módulo ainda, que seria legal eu trazer alguns nomes, né? Algumas coisas que eu falo que para o meu dia a dia já são mais rotineiros, mas para vocês que estão aprendendo não é tanto, né? Então, tudo que eu lembrei assim de pontos que eu poderia falar no meio das aulas, tá? Que eu achava interessante salientar antes de começar a estruturar o projeto, porque aí quando a gente começar a montar o projeto, eu acho que já vai ir ficando mais fácil o entendimento de vocês aqui, certo? Uh, aqui sobre essa questão das rotas aqui, tá? Ou, sim, sobre o REST aqui em todo. Tem alguma dúvida, alguma questão, algo que não ficou muito claro ainda? Ou tá tudo tranquilo? Beleza. Tá, então esses são alguns conceitozinhos, tá, que eu achava legal trazer para vocês. Porque eu vou falar muito em rotas, né? Sim, sim, tô gravando, claro. Todas as aulas vão ser gravadas e vai estar no meu canal no YouTube agora também, tá? Não se esquece de dar o joinha ali embaixo, né? Então, né, vai tá tudo gravadinho, todas as aulas, vou seguir assim. Isso, ativa o sininho, não pode esquecer do sininho, né? Sempre que tiver vídeo novo lá, vocês vão receber a notificação. Ah, tá? Acho que esses são alguns pontos legais aí que eu podia comentar antes de começar efetivamente a codar aqui, tá? A minha ideia, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir, porque são poucas aulas de Node, mas é criar essa API aqui, tá? No módulo de Node e usar no de React, tá? Se não der para usar no de React, já tem uma pronta lá, então não tem problema. Mas a minha ideia é que a gente consiga utilizar o que a gente fez no módulo 2 aqui, tá no módulo 3. Porque eu acho que fica legal vocês, né, óbvio, no módulo 1 vocês aprendem o JS, no módulo 2 vocês criam o back-end, no módulo 3 vocês criam o front-end, né, utilizando o back-end que vocês criaram. Aí eu acho que ia ficar um curso assim bem interessante para vocês, né? Pelo menos a experiência de desenvolvimento, porque tu ia efetivamente utilizar tudo aquilo que tu criou, né? Então, minha ideia é essa, né? Eu falei, devido ao tempo, talvez não seja possível criar tudo que eu quero, tá? Porém, eu acho que vai dar tempo, assim, nem que vocês criem depois aí, né? Continuem implementando o back-end depois que a gente já tiver feito o front-end, tá? Coisas que eu preciso que vocês tenham instalado na máquina de vocês, tá? Uh, por favor, me digam se vocês têm um Node, tá? Óbvio, né? A gente vai trabalhar com Node, acho que isso aí já tá bem explícito, tá? NPM ou Yarn, tá? Eu particularmente uso Yarn, eu prefiro, tá? Acho ele melhor, mais rápido também, tá? Se vocês já tiverem, se quiserem, ao instalar o Node, automaticamente o npm já vem instalado, tá? Não se preocupem com isso, tá? Mas se vocês quiserem, tá? Tem
como instalar o Yarn também. Acho que eu posso passar o link para vocês se quiserem aqui, tá? Mas essa é a preferência de cada um de vocês, tá? Obviamente o VS Code, tá? Se vocês quiserem utilizar a mesma experiência aqui de desenvolvimento que eu tenho, tá? Aí eu acho legal que se vocês não estavam usando algum editor de texto antes, vocês tenham agora na máquina de vocês, tá? Porque essa experiência de desenvolvimento local aqui é bem legal, tá? É melhor do que tu ter alguma coisa rodando no navegador e tal. Não consegue te comunicar direito com a tua máquina ali, tá? E daria para te ver as coisas mais visuais também, tá? E uma ferramenta que eu me lembrei hoje, e eu peço perdão não ter mandado para vocês, tá? Antes, vocês podem utilizar Insomnia, tá? É, o Insomnia, tá? Ele é um client, tá? Algo que tu instala aí na tua máquina, tá? Pra gente conseguir trabalhar com as APIs de uma forma, tá? Bem mais, digamos assim, um pouquinho melhor, tá? Para te conseguir testar efetivamente teu código aí, tá? Vocês podem ou utilizar o Insomnia, tá? Aí eu estou mandando o link para vocês, ou então vocês podem usar o Postman, tá? São duas APIs de plataforma de desenvolvimento de APIs, tá? Elas não são, o Insomnia eu acho que é só mais para REST, tá? O Postman aí, eu acho que ele precisa de uma conta para utilizar. Eu não tenho certeza porque eu já tenho a minha conta, né? Eu utilizo em vários projetos. Tá, e eu acho o Postman melhor que o Insomnia, tá? Há quem discorde de mim. Porém, eu acho que o Postman ele é um pouquinho melhor assim, tá? Para a gente conseguir trabalhar, tá? Para o desenvolvimento de APIs, tá? Por que que eu falo isso, né? Porque eu trabalho com várias APIs ao mesmo tempo, né? Então eu trabalho com APIs do trabalho, APIs pessoais, APIs de freelas, né? Então o Postman para mim me atende. Opa, estão me ouvindo? Eu acho que sim. Só, beleza, tá? Eu tenho a impressão de que o meu fone ele tem um timerzinho que se eu só utilizo o áudio meu, ele cai, tá? Depois eu vou ter que ver isso aí. Mas enfim, tá? Onde é que eu parei aí, tá? No Postman, tá? Acho que vocês devem ter ouvido praticamente tudo, tá? Mas como eu trabalho em vários projetos diferentes, né? O Postman para mim é melhor. Fora que a documentação do Postman é melhor, tá? O que que eu quero dizer com isso? Quando eu crio, tá, minha documentação das minhas APIs, e vocês vão ver que isso é muito importante ao longo do desenvolvimento, tá? E já é uma boa prática do mercado aí, tá? É a documentação, tá? Então, eu sugeriria que vocês usem o Postman, mas o Insomnia ele é mais leve, né? Enfim, ele atende bem as expectativas também, tá? E aí fica aí a critério de vocês qual vocês vão querer utilizar, tá? Se vai ser o Postman, se vai ser o Insomnia, tá? Aí, aí é com vocês, certo? Eu vou utilizar o Postman aqui nas aulas, tá? Mas eu também entendo o Insomnia, né, tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem aí quanto a isso, tá? Vocês podem me acionar também, tá? Eu acho que com isso aqui, tá, a gente já vai conseguir montar praticamente todo o nosso curso. Se aparecer alguma outra coisa aí no meio do caminho, tá? Eu aviso vocês, tá? Tudo certo até aqui? Beleza, tá? Mais um detalhe, tá? Que eu vou mostrar para vocês que eu preciso, tá? Não sei se alguém já falou de vocês de arquitetura de software. Tá, vocês têm ideia do que seja, tá? O que que isso envolve?
tá? A arquitetura, tá? Ela engloba então alguns pedacinhos, tá? Do teu software aí. Talvez bem mais abrangentes do que só o que eu vou falar aqui, né? Então, questão de hospedagem, banco de dados, né? Saber o que que tu vai, né? Como é que tu vai estruturar toda essa tua aplicação, né? Para o nosso cenário aqui, ela vai ser algo mais simples aqui, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar num modelo chamado MVC, tá? Que é o Model a View e o Controller, tá? Por isso o modelo é MVC, tá? O César ele falou que sim, alguém mais conhece ou alguém não conhece este modelo. Não conheço, beleza, tá? Já é o suficiente aí. Então, assim, tá? Existem, quando a gente vai desenvolver, tá, aplicações, tá? Existem vários modelos de aplicações que a gente pode construir, tá? Por que isso? Tá? Porque dependendo do tamanho, dependendo da robustez, da segurança, tá, que a gente vai precisar da nossa aplicação, algum modelo faz mais sentido que o outro, tá? E por que que vou mostrar aqui pra gente, tá, o MVC? Porque ele é o mais simples, entre aspas, assim, tá? Ele é mais fácil de utilizar, tá? Só que conforme ele vai crescendo, talvez ele não fique tão interessante assim, tá? Por isso que muitas APIs utilizam, outras não utilizam, tá? Uh, Para a gente pensar assim, bem praticamente, tá? Uh, Falar da Vue primeiro, que eu acho que é o mais simples e direto, tá? A Vue tá relacionado muito diretamente com o que o usuário vê, né? Pensando no modelo MVC em si, tá? Então tudo que for visualização, tá? Vai ficar numa caixinha guardada ali, né? No nosso caso uma pasta chamada Vue, tá? Então pensando na nossa API, se o cara tiver algum e-mail para receber através da nossa API ali, a gente vai colocar dentro dessa view assim, tá? O controller, tá? Ou seja, o controlador ali é o cara que faz a conexão com o nosso banco de dados, tá? Ou seja, e quem é o nosso banco de dados ali, né? Podemos pegar esse gancho ali para o model, tá? Então o controller, tá? O que que ele faz? Ele é responsável por ir nessa camada de dados e pegar os dados para nós, tá? Léo, por que que tu não faz tudo num arquivão só e separa, sei lá, por nomes e umas pastas legais assim, tá? Uh, Porque a aplicação de vocês, né, aplicando um modelinho assim, por mais simples que seja, tá? O MVC ele é o mais básico assim, né? E para a gente que não conhece, é interessante já conhecer também, porque se vocês já souberem isso aqui, tá no mercado alguma coisa ainda, né, utilizado, isso aqui é muito utilizado ainda, tá, para APIs aí pequena, médio porte, tá, grande porte já não digo, com certeza, tá, mas o controller então ele vai, tá, ou seja, ele vai através do, sei lá, da URL dos Pokémons, ele vai no banco de dados ali, tá, e nos retorna, tá, aquelas informações ali bonitinhas, tá. E o model, o que que é então? Tá, um model, tá, é o nosso modelo, né, como o próprio nome fala. Então esse cara é quem vai dizer como as coisas funcionam, tá? Como elas são para ser, tá? Então pensando uh, mais praticamente aqui, tá? Pensando num Pokémon aí, tá? Um Pokémon, tá? Quais são os campos, tá? Como é que o meu Pokémon é estruturado, tá? Aí já fazendo o link com aquele banco de dados lá, talvez, ele vai ter um ID, tá? E aí eu posso ou não exibir para ele, tá? Ele tem um número na Pokédex, né? Ele tem peso. É não só o reuso de código, tá? Mas a separação de responsabilidades, tá? Quando a gente estava trabalhando ali nos nossos sites, né, lembra que eu falei para vocês, né? Cada função é responsável
por uma função, uma funcionalidade apenas, né? Se eu precisar naquela função fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, já fica difícil de manter depois, né? E aí pensem, tá, que a gente pode ter, tá, por exemplo, né, essa API de Pokémons assim, né? Vai que tu queira trocar o banco de dados, né? Então, ao invés de tu ter que dentro de um arquivo só, que vai no banco de dados, pega os dados, transforma eles num JSON e devolve para o usuário, tu tem cada camada da tua aplicação tá separada, né? Então, o controlador ele vai ser responsável por ir lá no banco de dados e te retornar os dados, tá? Como que ele vai fazer isso? Não me interessa, tá? Mas a função desse arquivo, dessa pasta, é fazer isso aí, tá? O modelo, tá, é dizer como é que as tuas coisas são estruturadas no banco de dados, porque independente do banco de dados que tu utilizar, o meu Pokémon precisa dessas quatro informações aqui, tá? Então, é mais para definição, tá, e separação de responsabilidades, para que tu não tenha tudo num arquivo só, tá, e tu não consiga manter e nem crescer, né? A gente fala muito, né, no crescimento aí, né, dessas aplicações, né? Enfim, às vezes tu começa com um MVP, tá, que vai se tornar um produto depois na tua empresa, tá? Só que se tu não meio que estruturar esse MVP, né, na hora que ele for se tornar um produto, isso aí vai virar um caos para ti, né, para quem está desenvolvendo. Porque o negócio não tem padrão, vai ser uma salada de frutas furiosa, né? Enquanto está pequeno, pode funcionar, né? E tu não vai ter problema, obviamente, porque é pequeno, né? Mas aí depois cresce, né? Aumenta a quantidade do teu time, e já são padrões que o mercado, né, criou, né? Que foram criados para o mercado. Então, se tu sair dessa aplicação aqui e pegar uma outra que esteja estruturada com MVC, né, tu já sabe, né, se tu for trabalhar alguma funcionalidade nova para essa API, né, onde que tu vai colocar as coisas, né, é mais para organização do que reutilização de código, tá certo? Tá. E é basicamente isso assim, tá? Eu não quero entrar muito a fundo nesse modelo, tá? Até porque eu acho que tem muito, óbvio, né? Léo, tudo que tu falou, isso aí é o suficiente? Não, né? A gente precisa dar uma estudadinha a mais, mas para vocês entenderem essa funcionalidade, tá? Como que eu vou estruturar as coisas dentro da minha aplicação, tá? E aí agora sim eu vou estruturar uma aplicação de verdade com vocês, né? Eu não vou criar uma API, né, aqui que vocês nunca mais vão poder utilizar nada na vida. Não, pelo contrário. Tá, vocês a partir dessa API que a gente vai criar aqui, tu pode criar quaisquer outras APIs nos mesmos moldes, tá? Não tem problema nenhum. Vai estar estruturadinho, vai ter já uma elegância de código legal, tá? A gente vai trabalhar bastante com algumas questões aí que a gente não viu ainda, tá? Do NPM, tá? Do package.json, né? Instalar dependências externas em um projeto, tá? Eu acho que agora sim, né? Se vocês se quiserem ir codando junto comigo, beleza? Se não, assistam a aula depois e façam, tá? Aí eu peço, né, que se quiserem também vão fazendo, né, todo o projetinho. Léo, eu não gosto de Pokémons, tá? Eu acho muito brega. Beleza, tá? Faz, pega a ideia, né, e trabalha em cima dela, tá? Eu vou fazer a minha API do Angry Birds que eu acho mais interessante do que Pokémons, né? Então, sem estresse para mim, tá? Eu preciso que vocês entendam todos os conceitos, né, e toda a estrutura que eu vou passar, porque independente do projeto que vocês forem trabalhar, né, óbvio, né, tem gente que estrutura o MVC um pouquinho diferente, mas a ideia dele é sempre essa, né, tu ter bem dividido, né, o model, a view e o controller, né, e cada um faz uma responsabilidade diferente aí, tá? Até aqui alguma dúvida, algum problema? Tá tranquilo. Sobre o MVC, assim, alguma curiosidade a mais? Eu posso tocar ficha e começar aqui o nosso projeto, tá?
Vai firme, vamos lá então. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero salvar esse cara aqui. Tá. Eu vou abrir a minha colinha aqui do lado depois. Tá. E aí, conforme a gente for. Vocês foram tendo ideias, tá? Vocês me acionem, tá? Dá uma gritadinha aí, porque aí eu tenho. Aí eu vou. Eu tenho um guiazinho aqui, senão eu me perco, eu falo demais, tá? E aí a gente pode acabar sem, né, sem o projeto aí, tá? Uh, Suponho que todos vocês já tenham aí instalado o Node, tá? Então, pera aí. Tá. Este cara aqui, só deixa eu settings. Aí, beleza. Aí, tá. CD projetos, CD target. Tá, beleza. Tá, vou abrir meu terminal aqui porque eu ainda não tenho, tá, código nenhum rodando mesmo, tá? E o que eu vou fazer? Tá, eu vou criar uma pastinha chamada Poke API. Tá, vai ser isso aqui. Beleza. Tá, criei a minha pastinha aí do Poke API. Tá, eu tenho várias pastas aqui. Tá, ela tá criada aqui. Vou entrar no Poke API. Tá. Eu vou dar um. Eu não ia fazer isso, mas eu já vou aqui. Vou ter que fechar essa janela aqui. Aí. Este cara eu vou dar uma diminuída aqui. Talvez eu não vá deixar ele tão grande também. Aí. Show de bola, tá? Tenho a minha Poke API aqui, tá? Eu tenho o meu, ela já está aberta no meu VS Code, acredita em mim, apesar de eu não ter comando nenhum, tá? Me diga alguma coisa, aqui fica muito pequeno, né? Esse código aqui. Tudo que eu escrevi aqui fica pequeno, né? Tá, beleza. Mas esse aqui tá bom. Vocês conseguem entender bem o terminal que tá aqui, né? Tá, espero que sim. Beleza, tá. Então é o seguinte, tá? Vocês aí podem abrir o terminal do VS Code de vocês, tá? Eu vou estar aqui com um terminalzinho rodando do lado aqui, tá? Quando a gente vai criar, tá, uma API aqui, tá? Eu preciso, né, primeiro criar uma, tá? Dizer que eu vou iniciar um projetinho aqui, tá? Então vocês podem rodar, acho que o comando npm init "-y", tá? Se vocês quiserem criar aí, ou o yarn init também, tá? "-y", tá? O que isso aí vai fazer? Vai criar um arquivo aqui chamado package.json, tá? Que não tem nada demais, tá? Por que ele não tem nada demais, né? E por que eu botei essa flag "-y" ali? Tá? Porque eu tô aceitando, ele me faz, quando eu dou yarn init, ele me faz várias perguntas, tá? Eu só tô botando um yes para todas elas ali, tá? Porque eu não tô afim de ficar, tá, me estendendo muito aqui, tá? Então, tá, esse é o projeto aqui que a gente vai ter dentro do nosso arquivozinho, tá? Se eu pegar e criar um arquivo aqui dentro, tá? Aí qualquer um index.js aqui, tá? E vier no meu terminal e digitar um node, ponto, tá? Ele não vai fazer nada, porque obviamente esse cara não tem nada aqui. Hey, hey.
Porém, se eu fizer isso aqui de novo, ele deveria aqui me dar um console log, tá? Terminou, perfeito, tá? Então, se vocês derem uma olhada no package.json, tá? Ele tem um arquivo main, tá? Uma tagzinha main aqui. Esse cara aqui está apontando para o index.js, que é esse arquivo aqui. E esse arquivo só faz um console log por enquanto aqui, tá? Então, tenham em mente, tá? Aqui no meu package.json, tá? Ele tem um nome que se vocês não derem um nome para esse projeto, ele vai pegar o nome da pasta e colocar aqui, tá? A versão não é irrelevante para nós, tá? Então, enfim, né? A gente pode, se quiser botar a versão 0, versão 3.7, aí é contigo, tá? Mas esse main é interessante, então vocês tenham em mente que se vocês quiserem criar um arquivo aqui qualquer, que não seja o index.js, vocês têm que nomear este cara aqui no arquivo main. Por que isso? Tá? Porque esse é o ponto de entrada da nossa aplicação. Tá? Então, sempre que a gente tiver aqui, tá? Um nome de arquivo diferente, sei lá, se tu quiser tá dentro da pasta src, tá? Tu pode dar os caminhos relativos aqui, né? E aí tu vai adiante aí, tá? E a license aqui, a licença MIT, tá? Deixa por padrão assim, tá? Que não vai ter problema nenhum, tá? A gente vai estar trabalhando, como vocês já viram, a gente está trabalhando com Node, tá? A gente vai começar a instalar as nossas dependências do projeto, tá? O que são dependências, tá? Se a gente der uma olhada aqui no Express, dentro do próprio site da NPM, tá? Então todos os pacotes vão estar dentro do NPM, tá? Vocês não precisam ver isso aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá? Existem todas as dependências, tá? Tudo que tiver dentro do NPM aqui, tá? Vai ter um comando de instalação, tá? Mais ou menos igual eu tinha mostrado no último módulozinho lá quando eu criei ali, tá? Então, tá? O que que a gente pode fazer, tá? É instalar essas dependências, tá? Para o nosso desenvolvimento aqui. Tá, e como é que eu faço isso? Tá, tu vai no teu terminal ali dentro da pasta e aí tu pode rodar o comando npm install e o nome do pacote, tá? Ou no meu caso aqui eu vou estar usando yarn, em vez de install é add, tá? Então yarn add express, tá? O que isso aqui vai fazer? Tá? Ele vai instalar no meu projeto, tá? Essa dependência aqui do yarn, do package. Dentro do meu package.json, vocês vão ver que aparece agora um carinha chamado dependencies, tá? Ou seja, essas são todas as dependências do meu projeto, tá? Então eu estou usando eu estou usando o Express, tá? Na versão 4.17.1, tá? E tem um chapéuzinho aqui na frente, tá? Para indicar que eu posso querer atualizar essa versão, tá? Se o projeto de vocês, tá? Vocês utilizam uma versão lá muito louca, né? npm install express. npm install e aí express. Tá, eu vou colar aqui npm install express ou yarn add express, tá? Qualquer um dos dois. Tá? O nome do módulo vai ser sempre o mesmo, o que vai mudar só é npm install ou yarn add ali, dependendo de qual vocês estiverem usando, tá? Tu vai notar aí, Marília, que vai, ao invés do yarn lock, tá? Ele vai criar um arquivo chamado packagelock.json, tá? O que este arquivo tem? Tá? Já chego nos outros ali também. Tá? Este yarnlock, tá? Ele tem um registro de todos os teus node modules aqui. Porque se vocês verem as dependências, eu só tenho o express,
tá? Mas o Node Modules, tá? Ele tem uma cacetada de coisa aqui, tá? Porque são coisas que o próprio Express usa também, tá? E aí esse yarn lock, tá? O que ele vai ter aqui? Tá? Ele vai ter um registro, tá? De todas as versões das tuas dependências, tá? Por que isso? Porque se tu for, né, instalar esse projeto em uma outra máquina, ele vai olhar no package.json, tá? Se tiver este arquivo yarnlock, ele sobrescreve as versões do package.json, tá? O que eu quero dizer aqui, tá? Que se eu botar agora a versão 4.16 aqui, por exemplo, tá? Não vou salvar, tá? Ele vai instalar o que tiver aqui, tá? Então, isso aqui já vem, perdão, tá? Ele vai vir aqui, vai instalar o Express nessa versão aqui. E olha só todas as dependências que o próprio Express tem, tá? Para criar este carinha aí, tá? Então isso aqui eu não vou salvar aqui, tá? Então todas as dependências do meu projeto vão estar listadas aqui, certo? Se alguém tiver algum problema para instalar essas dependências aqui, tá? Me avisa, certo? Essa pasta no modules aqui obrigatoriamente vai ter que ser criada também, tá? Então se alguma coisa aqui no meio do caminho deu erro, tá? Vocês me gritem aí que eu ajudo vocês, certo? Tá? Uh, eu, o que acontece quando eu tenho essas dependências aqui, tá? Quando eu criar o meu projeto, ou seja, o build, né, final, depois no último módulo eu falo lá, né, ou seja, quando eu compilar isso aqui para subir para produção, todas essas dependências vão para produção, certo? Esse que é um grande especial, né, o grande, né, que essas dependências têm aqui para vocês, tá? Então o meu desenvolvimento da minha aplicação depende muito do Express, tá? Eu posso explicar um pouquinho mais depois para vocês o que o Express faz para nós ali, tá? Ele cria um servidor para nós, tá? Então essa dependência, tá? Como eu vou utilizar ela em produção ali, né? Eu preciso, né, que ela seja compilada, tal, mandada para o meu código final ali, tá? E por que eu estou falando dessas dependências aqui, tá? Porque a gente também tem dependências de desenvolvimento, tá? O que são dependências de desenvolvimento, tá? São ferramentas que me ajudam, tá, no desenvolvimento da minha aplicação, tá? Como assim, né, Léo? Vocês vão notar, aí eu vou mostrar para vocês aqui mesmo ao vivo, tá? Que não é tão legal trabalhar com o Express assim purinho, tá? Tem algumas coisas que a gente consegue otimizar aí no nosso trabalho, tá? Então, eu vou adicionar algumas ferramentas para me auxiliar, tá? No desenvolvimento aí, tá? E o que eu quero dizer com isso, tá? Vocês podem ir no npm install, tá? E aí seguir com as dependências, tá? Eu vou usar o yarn edge aqui que eu tenho, tá? E quais são, aí vocês deem uma calma aí, que é o @babel, tá? /cli, @babel, /core, @babel, /present env, @babel, /register e nodemon, tá? Eu vou, não consigo sim. Tá? Vou mandar instalar todas estas dependências aqui. Ele não funcionou, tá? Então eu vou fazer rapidinho aqui. CLI e já vou explicar, tá? O que essas coisinhas são. Não todas
tá? Mas aí quando eu for usar elas, eu vou mostrar para vocês. Tá, e beleza, aqui, tá? Esse aí é o comandinho para vocês, tá? Aí só troca pro npm install ali, Marília, que já vai funcionar para ti de boas, tá? Droga, pera aí que eu esqueci de um esquema aqui, tá? Essas dependências, né, eu falei que elas são de desenvolvimento, tá? Então no final, tá? Vocês botem um "-d" aqui, que aí ele já vai funcionar como eu gostaria, tá? Se já rodou aí, não botou "-d", não tem problema, tá? Eu vou explicar aí para vocês qual que é a grande diferença, tá? E como eu falei, tá? A gente vai ter ferramentas de desenvolvimento, tá? E o que que esse Babel faz para nós, tá? Lembra que a gente estava utilizando as nossas queridas, tá? Const arrow functions, tá? Console.log, opa, crocante, tá? Lembra que a gente faz isso aqui, né? Só que o que acontece? O nosso navegador, tá? Pode não entender isso aqui, tá? Ou seja, pode ser que isso aqui não funcione no navegador do usuário por algum motivo. E aí o teu código quebra, certo? Né? Certo, tá? Mas por que que isso aqui? Por que que a gente usa este Babel aqui, tá? Aqui ele já está fazendo, tá? Bonitinho. Agora sim, tá? Olha só o que que o Babel vai fazer para nós. Eu acho que está meio pequeno de enxergar aqui. E aí eu não consigo fazer isso aqui. Aqui, tá? Ignorem o use strict aqui. Mas olha só, quando eu tenho algum código, tá, escrito como uma arrow function e com as palavrinhas const, tá, o Babel transforma isso nisso aqui. Ainda está muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Pronto, fechou aqui, tá? O que acontece, tá? Isso aqui é o que sou eu, tá? Isso aqui sou eu escrevendo, tá? ES6, tá? Isso aqui é o Babel, tá? Transformando meu código em S 2015, tá? O que acontece, tá? Eu escrevi isso aqui, const arrow, tá? E dei uma arrow function aqui, tá? E o Babel transformou isso aqui para uma var arrow, que é igual a uma function arrow, que não recebe parâmetro nenhum, tá? E só dá um console log crocante aqui, tá? Por que isso, né? Justamente para eu ter compatibilidade de código, tá? O que acontece, tá? Talvez algumas features navegadores não entendam ainda, tá? Até o próprio Node, vocês vão ver que tem algumas funcionalidades que ele não, não aceitava ter a versão 14, tá? Mas quando Leonardo, posso me preocupar em escrever JS moderno, tá? Que o Babel vai ter o trabalho de transpilar tudo isso aqui, tá? Para algo mais antigo, tá? Isso me dá compatibilidade de código, tá? Inclusive para navegadores mais antigos, tá? E não só isso aí, tá? Ele já instalou aqui, tá? Então agora vocês veem que eu tenho duas seções de dependências aqui, tá? Eu tenho as dependências de desenvolvimento, tá? Que são essas todas aqui que eu escrevi, tá? Eu vou explicar cada uma delas, mas já instalem aí porque isso aqui demora um tempinho, tá? E as dependências de produção, digamos assim, tá? Qual é a grande diferença delas, tá?
que quando eu criar o meu projeto final ali, tá? Que eu fizer o build. Tá, Marília, aí o que que tu faz? Tu deve ter isso aqui, ó. Tá, tá. Tu deve ter isso aqui, né? Tudo junto. Tu, na mão, tá? Cria. Não, tu cria um JSON chamado dev dependencies, tá? Recorta eles dali, tá? E salva aqui embaixo, tá? Uh, não para o nosso cenário não tem problema, tá? Mas eu gostaria que isso aí tivesse separado, tá? Porque esse arquivo package.json tu pode criar, tu pode modificar da maneira que tu quiser, tá? Qual que é a grande diferença de uma dependência e uma dependência de desenvolvimento, tá? É justamente quando eu criar o bundle, ou seja, quando eu minificar todo o meu código, eu fizer todas as compilações, tudo que está em dependências vai para produção, tá? Tudo que está em dependências de desenvolvimento, não, tá? Então, isso ajuda a diminuir o tamanho final do meu código, tá? E para te não subir coisas que tu não precisava, tá? E por que que essas coisas são só dependências de desenvolvimento aqui, tá? Porque no final lá, isso aqui não vai ser inútil, isso aqui vai ser inútil, né? Então não precisa eu subir todas essas coisas para produção. A única coisa que é interessante, sim, é o próprio Express. Né? O Express, sim, né? Tudo depende dele, né? Afinal, a gente vai criar uma aplicação com o Express, né? Mas isso aqui só ajuda o nosso desenvolvimento, tá? Essa aqui é a grande diferença. Se tu não quiser separar, Marília, também não tem problema, tá? Não te estressa com isso aí, tá? Fica bem tranquila. Mas eu queria mostrar para vocês, tá? Não, você já fez, beleza, tá? É melhor assim, tá? Porque isso aqui tu só vai usar enquanto tu está desenvolvendo, mas depois que tiver já no ar lá em produção, não, tá? E aí eu queria mostrar para vocês essas duas grandes diferenças, tá? De dependências e dependências de desenvolvimento, tá? Alguma dúvida até o presente momento, além de o que cada uma dessas coisas faz, Léo, que eu não entendi ainda? Ou tá tranquilo? Tá. Acho que tá tranquilo então, tá? Se vocês lembrarem dos nossos outros projetos, tá? A gente tem mais um carinha aqui, tá? Dentro do nosso package JSON aqui, que é uma tag chamada scripts, tá? Então, esses scripts aqui, tá? São todos os comandos que eu posso rodar, né, dentro da minha aplicação. Lembra que a gente rodava aqui npm run dev, tá? Se eu tentar fazer isso aqui, ele não vai achar, tá? O script dev aqui, tá? Então, ele já até criou um log para mim de erro aqui, tá? Mas que scripts nós teremos aqui, tá? A gente pode sim agora criar o nosso script dev, certo? Que a gente vai rodar o seguinte comando: node ponto, tá? Se vocês lembrarem disso aqui, tá? Que eu rodei no meu terminal ali, tá? O que acontece quando eu rodo node ponto dentro da pasta, tá? Ele vai no meu index.js e dá esse console log hey, certo? E agora o que acontece se eu rodar o comando npm run dev? Ele vai rodar node ponto, certo? E aí ele vai fazer o que? Hey, certo? Bonitão, tá? Isso aqui para quem está rodando com npm, tá? Quem está usando yarn, só yarn dev já é o suficiente para ele rodar o rei aqui,
certo? Então, opa, por que que eu estou fazendo isso aqui, tá? Porque ao invés da gente ficar rodando aqui o node ponto e tal, tá? Sempre que a gente quiser rodar o nosso código aqui no ambiente de desenvolvimento, tá? Ele vai criar aqui, ele vai rodar esse comando. Então eu posso mudar esse comando, que tudo que eu rodar aqui, tá? Vou sempre rodar yarn-dev, mas tudo que eu quiser eu posso customizar aqui, tá? Tem mais um comando, tá? Que eu falei para vocês, tá? Que é o comando de build, tá? Este comando de build aqui, o que que ele vai fazer, tá? Pensa que eu já fiz a minha API, ela está pronta, agora eu vou subir ela para produção, certo? Então eu preciso minificar o código, né? Fazer aquele monte de frescura que a gente faz quando tem o build de um projeto, tá? E o que que isso vai fazer? É aqui que tem a grande diferença só daquelas questõezinhas de, né, dos das dependências de desenvolvimento ou não, tá? E o que acontece aqui, tá? Que comando que eu vou rodar? E aí vocês vão me parando, tá? Porque o comando tá, ele não é grande, ele é razoavelmente pequeno, tá? Então comando chamado Babel não, Babel. Então aqui sim eu vou usar o Babel, tá? Para quê? Para ele, né, minificar o código, transpilar, fazer toda a mágica que ele faz lá por baixo dos panos, tá? E esse cara precisa de alguns parâmetros aqui, tá? Que eu acho interessante. On start, tá? Esse é o primeiro parâmetro que o Babel vai receber, ou seja, todas as vezes que eu for fazer o meu código subir para produção, eu vou deletar a pasta antiga, tá? Por que isso? Porque muitas vezes tu remove código, né? Tu troca a maneira de fazer algumas coisas, então para que tu sempre tenha um pacote final, tá? Sem problemas nenhum, tá? Tu deleta aquele arquivo, aquela pasta, né? E deixa o Babel criar ela desde o zero, tá? Mais um comando, tá? Que aí tu pode dizer aqui que é qual a pasta de saída que tu vai ter para essa tua aplicação aqui, tá? E o nome dela, tá, muito comum, é chamada de dist, tá? Então, Babel, deleta a pasta no começo, tá? Qual a pasta que ele vai deletar? A pasta que eu der como alt dist dir aqui, tá? Então, se eu botar aqui dist, se eu botar crocante, se eu botar aqui, sei lá, o que eu quiser, vai ser essa pasta aqui que o Babel vai deletar para mim, certo? Certo, tá? Mais um copy files aqui, tá? Por quê? Porque o Babel ele só transpila código JS, tá? Esse é o único ponto dele. Então, se porventura tu tiver alguma imagem, tá? Tu tiver um arquivo JSON, tá? O que que eu tô falando pro Babel fazer? Ó, Babel, tudo que tu não souber o que que é, ou seja, tudo que não for JS, tu vai copiar, certo? Ou seja, tudo que for JSON, né? O Babel não entende o que que é um JSON, tá? Tu vai, né, ignorar ali, tá? E só vai botar lá do jeito que tá, tá? Tu não vai mexer nesse arquivo, tu não conhece, tu simplesmente vai lá e bota no lugar que tem que ser, tá? E, por final, a pasta src aqui. Léo, tu não tem essa pasta src ainda, tá? Não, não tenho, mas sempre, a partir de agora, eu vou ter uma pasta src que vai conter, tá, todas as fontes do meu código, tá? Então, se eu der um Ctrl S aqui, tá? E vier aqui e dar um comando yarn build, tá? Tá, beleza. Ele vai dizer que o src não existe, tá? Beleza.
Agora eu tenho o src ali, eu acho que não vai dar. Aí, ó, tá? Beleza. Uh, eu não tenho código nenhum, tá? Beleza. Mas ele criou a pastinha dist aqui. Ela tá vazia, porque o meu src tá vazio também. Mas eu provei para vocês que o Babel vai criar, tá? Vai rodar este comando aqui e vai criar a pastinha dist, tá? Se eu criar um arquivo aqui, teste.js, tá? Que por enquanto não tem nada, é só um teste vazio, e rodar este comando de novo, yarn build, tá? Vocês vão ver agora que a pasta dist está vazia. Por quê? Porque ele deletou essa pasta, tá? Obviamente foi muito rápido ali, ele compilou 0 arquivos com o Babel, tá? E ele copiou os arquivos e ele, tá, ignorou os arquivos aqui, tá? Se eu viesse agora no meu src e criasse um arquivo aqui, tá, index.js, só para vocês verem aqui, const arrow, tá, vai ser um console.log crocante, tá? E agora eu rodar este comando aqui, vocês vão ver que ele demora um pouquinho mais, tá? É bem pouquinho, óbvio, mas ele compilou um arquivo com o Babel. Agora ele demorou 839 milissegundos, tá? E dentro do dist agora eu tenho um arquivo, tá? Que agora ele tá com o meu próprio arrow aqui, tá? Então, nesse caso ele transpilou esse código aqui, tá? Ele ficou exatamente igual aqui por causa das versões do Node, ele já entende melhor o arrow function aqui, tá? Mas eu sei que isso aqui já está funcionando, tá? Então eu sei que o meu comando de build aqui, certo? Já funciona a partir do meu src aqui, tá? Eu vou deletar aquele cara ali porque ele ainda não existe, tá? Não faz sentido eu ter ele ali ainda, tá? Sobre aqui agora o que a gente viu agora, as dependências de desenvolvimento, o meu script aqui de dev e o de build. Alguma dúvida, alguma questão ou não? Não, sem dúvidas. Eu posso seguir em frente aqui? Tá tranquilo até agora? Ou não, Léo, isso aí é tudo muito mirabolante, eu não faço ideia do que está acontecendo ainda, tá? Quero que tu explique de novo o conteúdo X ou Y. Pode seguir. Beleza, tá? Então, vou tacar a ficha aqui, tá? O que acontece, tá? Agora a gente já criou nossos scripts, tá? A gente já criou os nossos arquivos aqui, tá? Agora a gente pode ir efetivamente para o nosso arquivo index.js aqui, tá? Esse arquivo index.js aqui, tá? O que ele vai ter aqui dentro, tá? Vocês já ouviram falar, tá? Em variáveis de ambiente? Tipo, sabe o que é uma variável de ambiente? Sim, não, talvez. Não sabe? Beleza, tá? Se tu não sabe, eu já vou explicar aqui também, tá? O que acontece? Pensando numa aplicação, tá? De um trabalho qualquer aí, tá? Geralmente a gente tem
três ambientes tá rodando, tá? Em paralelo. O ambiente de desenvolvimento, o ambiente de homologação, tá? E o ambiente de produção, certo? Então são, tá aqui no caso, né, ambientes distintos, tá? Que rodam a mesma aplicação. Como assim, Leonardo? Tá? Eu posso ter, né, essa mesma minha aplicação, né? Só que pensa assim, eu estou desenvolvendo alguma coisa, tá? Mas ela não está pronta para produção ainda, né? Enfim, eu tenho que testar, eu tenho que ajustar algumas coisas com os outros times, né? Então eu posso continuar rodando isso aí não só local, mas eu tenho um ambiente específico para isso, tá? E por que isso é interessante? Tá? Pensa nessa nossa API, tá? Vai ver a versão que está em produção lá, já tem a URL, tá? Pokémons, tá? Enquanto uma de desenvolvimento ali, né, já tem mais algumas outras URLs, tá? Então eu posso dizer, né, como eu tenho esse meu código em produção, eu posso dizer para qual ambiente eu estou, né, mostrando este cara aqui. Então eu posso testar mesmo que local aqui, tá? Se eu estou em ambiente de desenvolvimento ou se eu estou em ambiente de produção, tá? A ideia deles é justamente eu conseguir, né, separar features ali, enfim, né, separar funcionalidades, tá? Não somente através do Git ali, né, eu conseguir separar isso aí, mas, sei lá, eu tenho um banco de dados de desenvolvimento que eu posso mexer, eu posso fazer o que eu quiser, e eu tenho um banco de dados de produção, que é aquilo que efetivamente, né, os usuários estão usando ali, né? Então, isso é bem forte. Então, dentro do meu banco de dados, né, por isso que é legal aquela separação de estruturas lá que tu comentou no início, César, né? Como é que um banco de dados está estruturado, né? O modelo do Pokémon é sempre o mesmo, né? Mas eu posso usar bancos de dados diferentes, eu posso usar mais de uma instância de um banco de dados, né? Aí a gente pode entrar em alguns outros detalhes aí, mas a ideia é essa, né? Eu tenho um ambiente que seja de desenvolvimento e um ambiente que eu tenha de produção, tá? Porque aí justamente, né, eu tenho um ambiente de produção e um ambiente aqui de desenvolvimento, tá? E como é que a gente lida com variáveis de ambiente, tá? Fora da pastinha, assim, na raiz do teu projeto, é muito comum a gente ter um arquivo chamado .env, tá? De environment, né? Ambiente aí. E aí aqui dentro a gente pode ter todos os nossos variáveis de ambiente, tá? Então, uma que é muito utilizada e vocês provavelmente vão ver muito aí na vida ainda, é uma chamada node env, tá? E aqui o env, ele é chave valor, tá? Então a gente tem isso aqui, uma chave igual a um valor, tá? Então, qual o ambiente, ou seja, qual o ambiente que eu estou rodando o meu Node? Development, tá? Posso botar aqui dev, enfim. Aí agora fica a cargo de vocês darem um nome para esta variável, tá? Mas, né, eu posso estar num ambiente de produção, talvez, né? Então, depende, né? Muito do que eu quero fazer, né? Do que eu quero testar. Isso aí é bem legal, porque quando tu hospeda, efetivamente, eu vou ver se consigo chegar a isso aí lá no final do módulo, né? Quando tu hospeda essa tua API, tu pode setar essas variáveis para cada um dos ambientes, né? Então tu pode ter uma lista de variáveis para desenvolvimento, e uma lista para produção, né? Apontando para lugares diferentes, tá? Então, as variáveis de ambiente, tá? Ou seja, elas servem para toda a aplicação, tá? Elas ficam num arquivo chamado .env aqui, tá? E aí ele vai ser sempre chave igual a um valor, tá? Não tem erro aqui. Não precisa botar aspas, tá? Isso aqui no final vai ser tudo convertido para string, tá? Então não tem probleminha aqui, tá? Mas só tenham em mente que a gente vai sempre lidar com chave igual a um valor, tá? E eu estou trazendo isso aqui para vocês. Eu achei que eu
pensei assim umas duas vezes se eu ia trazer ou não. Porém, como eu tenho uma visão que eu acho que vocês têm que já, né, aos poucos se ambientando com o que existe muito no mercado, todos os projetos usam variáveis de ambiente, tá? Tá, não digo todos, mas 98, 99% dos projetos aí que vocês forem trabalhar profissionalmente vão ter essas variáveis, tá? Então, eu quis trazer aqui para vocês, tá? Para vocês já verem que isso aqui vai ser bem utilizado e a gente vai utilizar agora nesse meu arquivo index.js, tá? Antes de eu voltar para o index, sobre essas variáveis de ambiente aqui, tem alguma questão que não ficou clara? Alguma coisa que vocês querem que eu explique de novo? Ou tá tranquilo? Tá, acho que tá tranquilo então, certo? Ah, tá, no meu index.js aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa essas variáveis de ambiente, tá? E aí vocês podem usar ela ao longo, tá, do projeto aí de vocês, tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? If, eu vou ter um if aqui. Então o meu index.js vai começar com um ifzão na mão aqui, tá? Variável de ambiente, tá? For igual a production, tá? Aí aqui eu vou fazer pegar código de produção, tá? Else, tá? Pegar código de desenvolvimento, tá? Essa aqui que vai ser toda a jogada que eu vou ter aqui agora, tá? Como assim, Léo? Tá? Então pensa que tu tá local trabalhando. Bah, agora eu quero testar se aquilo que eu fiz em produção está funcionando, né? Mesmo que local, assim. Mas bah, antes de testar eu quero ver se está tudo fluindo bonitinho. Tu consegue através de variáveis de ambiente, tá? Mas o padrão seria tu trabalhar no desenvolvimento aqui, tá? Mas, tá? Como é que eu faço, né? Esse meu ifzinho aqui valer, tá? Essas variáveis de ambiente dentro do Node, elas rodam num carinha chamado process, tá? Process. Ou seja, quando a gente está com o Node aqui rodando, né, que eu dou um Node ponto, ele roda vários processos por ali, tá? Então eu consigo mostrar para vocês aqui que eu tenho várias coisinhas aqui, tá? Que eu também não sei o que são todas, tá? Mas são vários processos assim que rodam dentro da minha aplicação ali por baixo dos panos, tá? E como eu estou falando aqui de env, tá? Se eu vier e procurar aqui um carinha, tá? Existe um process.env. Olha só que coisa linda aqui, tá? Então, dentro do meu ambiente aqui, eu consigo selecionar este cara e eu posso dar um ponto alguma coisa aqui, tá? Isso aqui já são coisas que o próprio, tá, Node aí já me dá, porém eu posso vir dentro do meu env, tá, e copiar, lembra a chave aqui, tá? Então chave igual a valor. Então se o que tiver dentro do env, tá, ou seja, dessa variável aqui rodando no meu processo, for igual a... Aí vocês podem botar o nome que vocês quiserem aqui, mas é só para diferenciar aqui um é desenvolvimento. Vocês podem fazer o contrário também. Se isso aqui for igual a development, né, vocês pegam o código de desenvolvimento e não de produção, né, aí vocês estruturam aí da maneira que vocês acharem necessário, tá? Então, pegar o código de produção, tá? Vou até rodar de novo aqui. Yarn build, tá, beleza? Não tem nada aqui. Vocês concordam que o meu código de produção está dentro da pasta dist, certo? Como é que eu vou dizer para o meu processo aqui, tá?
ir dentro da pasta dist e me retornar, tá, o meu código de produção, tá? Então, aqui a gente começa com algo que é bem legal, assim, vocês terem em mente também, que a gente vai trabalhar com várias pastas, vários arquivos diferentes, né? E a gente vai começar a importar algumas coisas dentro das outras, tá? O que eu quero dizer isso aqui? Tá, então dentro de um arquivo X eu quero pegar o que está no arquivo Y dentro da pasta Z, né? Modularidade de código, tá? Por isso que a gente vai ter essa estrutura MVC básica ali, tá? Porque a gente vai ter cada parte separada, né? E aí em alguns arquivos a gente vai começar a juntar estas informações aqui, tá? E como é que a gente faz isso, tá? Existem dois métodos aí, tá? Para a gente importar o código, tá? O primeiro deles, que aí eu vou fazer aqui dentro do index e depois eu mostro para vocês o porquê, tá? É um carinha chamado require, tá? Esse require, tá? O que que ele vai fazer? Ele precisa de um caminho, tá? Ou seja, onde que eu vou buscar as coisas para importar aqui, tá? Pensando que eu estou no arquivo index aqui, como é que eu navegaria para a pasta dist, tá? Se eu der um cd aqui, ponto barra dist, tá? Só que aqui o meu Windows fica contra barra, né? Então cd ponto barra dist, tá? Eu consigo acessar essa página. Então, da mesma maneira que eu uso cd aqui no terminal, eu consigo dar um ponto barra. Aí vocês veem que o próprio VS Code já completa para mim, aqui com as informações que eu tenho, né? Ou seja, a partir, né, o ponto ali barra, explicando de novo, né? Não sei se vocês já sabem também, né? Ou seja, a partir do, né, o ponto ali, a partir de onde eu estou, eu quero entrar na pasta dist, certo? Só que eu não quero entrar, né? Eu estou fazendo um require aqui, ou seja, eu vou importar este cara aqui. E se vocês, tá, eu vou explicar aqui mais para frente aqui, quando eu dou, né, Léo, tu não precisa dar o nome de um arquivo aqui, por exemplo, né? Porque é esse arquivo que eu quero, não quero a pasta toda, né? Em JS, tá? Por que que eu sempre boto o nome dos arquivos de index? Tá? Porque quando eu dou o nome de um arquivo chamado index.js, vocês veem que o próprio comando node. Tá? Já procura o arquivo index.js, tá? E aqui vai funcionar da mesma coisa, da mesma maneira, tá? Eu vou ter o que? Tá? Eu vou ter o seguinte, né? Eu vou dentro dessa pasta aqui procurar o arquivo index.js. E aí a partir dele, vida que segue, tá? Aí ali posso ter vários outros arquivos ali dentro ali, certo? Se não, tá? Eu quero pegar o código de desenvolvimento, tá? E aí, se vocês já devem ter imaginado, tá? Eu vou ter um require de novo aqui, tá? Só que esse require, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Ele recebe um ID aqui, como uma string, certo? Só que quando eu vou pegar, agora eu vou utilizar dentro do meu package JSON este carinha chamado nodemon aqui, tá? Porque se vocês prestarem atenção, olha só o que eu tenho aqui. Eu dou um node ponto, tá? Eu dou um rei e o meu terminal para, certo? Por quê? Porque o node foi lá, executou aquele meu código ali e beleza. Foi exatamente isso que eu mandei ele fazer. Vai ali, né? E isso, conforme a gente for trabalhando, tá? Vocês vão ver que vai. Ficou mudo, aham. Eu recebi a notificação. Estão ouvindo agora? Tá, beleza, tá? Quando a gente estiver trabalhando, vocês vão ver que vai ficar um saco fazer o seguinte,
tá? Eu vou só comentar este código aqui para vocês, tá? E vou dar um console.log ASD, tá? Vou dar um node ponto aqui. Ah, beleza. Ah, eu não queria dar um console log nesse ASD, eu queria dar um console log no crocante. Salvei, tá? Aí eu vou ter que vir aqui e rodar node ponto de novo para ver a mudança, tá? E isso eu acho que se torna meio chato, né? Conforme a gente for desenvolvendo aqui, né? Então o Nodemon, tá? Que eu vou falar depois do intervalo, vai fazer o que? Ele vai ficar escutando, tá? O meu servidor, ou seja, ele não vai fechar nunca, tá? Então toda vez que eu fizer mudanças no meu código, ele automaticamente vai rodar esse comando node ponto aqui para mim, tá? E é esse carinha, tá? Que vai ser responsável por isso aqui, tá? Mas eu volto para ele depois de fazer aquele intervalinho até as 9, tá? E aí a gente volta aí, se ninguém tiver dúvidas por enquanto, tá? Podemos ir pro intervalo aquele? Tá, beleza. Vou buscar uma água lá, vou no banheiro, tá? E aí a gente volta aí 9 horas então, certo, pessoal? Aí. Então tá, já volto aí. Eu aviso vocês no chat quando eu voltar.